paz do Senhor Jesus a todos. Seja bem-vindo ao canal Porta Formosa. E este que vos fala é o pastor Washington Goulart. Neste vídeo trataremos acerca da linhagem messiânica de Adão por Sete até Noé, a linhagem da promessa, escrita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. No nosso assunto bíblico, abordaremos um por um dos 10 patriarcas antediluvianos, tendo como fonte principal a Bíblia Sagrada e o Novo Dicionário da Bíblia. Você irá perceber como Deus estava guardando e guiando esta geração messiânica de Adão por Sete. Vamos ao vídeo após a vinheta. Espero que você faça um bom proveito. Bom, vamos ver como o dicionário define a palavra genealogia. O significado de genealogia: estudo que tem por objeto a pesquisa da origem e da filiação das famílias, estirpe, linhagem. Exposição cronológica da filiação de alguém, cujas investigações possibilitam o conhecimento de sua descendência a partir de seus ancestrais. Levantamento seguro dos membros da família, representado em forma de árvore. Bom, não é bem isto que nós vamos usar aqui, uma árvore, para nós podermos fazer esse levantamento. Mas vai ser exatamente esse gráfico que estamos aqui apresentando. Nós temos aqui estas colunas brancas, que representam a vida de cada um desses personagens. Por exemplo, aqui está Adão. Esta coluna representa a vida de Adão. E aqui está a data em que Adão findou a sua vida, a data em que ele morreu, assim como os demais que aqui estão. Por exemplo, Enoque, a sua vida aqui na Terra deu fim em 365 anos, quando ele estava com 365 anos. Sabemos que Enoque não morreu, ele foi trasladado. O mesmo não aconteceu com os demais, todos eles morreram. Mas, só para a gente entender aqui o gráfico, estas linhas vermelhas mostram a data em que cada um dos personagens aqui estava, quando eles nasceram, quantos anos estava Adão. Por exemplo, quando Enoque nasceu, Adão estava com 622 anos. Quando Cainã nasceu, bisneto de Adão, Adão estava com 325 anos. Só seguir aqui esta linha vermelha. Tem aqui também uma linha amarela que eu coloquei aqui para marcar, foi aqui na vida de Lameque. Quando Lameque estava com 56 anos, então Adão estava completando os 930 anos, e foi nesse ano que Adão morreu. Então, quando Lameque estava com 56 anos. Quando Adão estava com 874 anos, Lameque estava nascendo. E 56 anos depois, então Adão estava morrendo. Nós vemos aqui Noé. Noé não tem... A linha não prossegue, porque quando Noé nasceu, Adão já havia morrido. Temos aqui também essas estrelinhas. Essas estrelas aqui, elas representam a data em que nasceu cada um dos personagens. A data está relacionada com a vida do pai. Por exemplo, quando Adão estava com 130 anos, Sete nasceu. Quando Sete estava com 105 anos, Enos nasceu. E assim por diante. Porque Adão teve outros filhos, como a Caim e Abel. A genealogia sempre na Bíblia conta a parte masculina, né? Então, quando Adão sendo o primeiro homem da história, Caim foi o segundo, Abel o terceiro e Sete foi o quarto. Estes são os 10 patriarcas antediluvianos, e entre eles não se encontra Caim e Abel. A geração de Adão por Sete foi planejada por Deus para guardar a sua palavra e repassar de uma geração para outra.
Deus concedeu a eles vida longa, tanto para se multiplicarem, como para testemunharem as experiências divinas, desde Adão até Noé. A maior parte deles viveram mais de 900 anos de idade. A palavra de Deus era passada oralmente, de pai para filhos, para neto, bisneto, trisneto, tataraneto e assim sucessivamente. Até Noé, que por sua vez viria transmitir às gerações pós-diluvianas. Esta geração é a geração da promessa, pela qual viria o Salvador do mundo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, temos a primeira profecia messiânica, que diz: E porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Desta geração, Deus iria levantar homens valorosos como Noé, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, o rei Davi e outros até chegar ao Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Toda geração de Adão até nosso Senhor Jesus Cristo está descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 38. Agora vamos falar um pouco sobre cada personagem patriarcal antediluviano. Resumidamente, começando por Adão. Adão, o primeiro homem criado. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Por Deus, a sua própria imagem, no sexto dia. Em dando-lhe forma, podemos imaginar como um oleiro que forma a sua obra de barro. Então Deus fez ele do pó da terra. E soprando-lhe nas narinas o sopro da vida. O resultado disto é que o homem se tornou alma vivente. O nome Adão, além de ser um nome próprio, também tem o sentido de humanidade, sentido que aparece no Antigo Testamento cerca de 500 vezes. O nome deve ser traduzido como nome próprio e não como nome comum. Deus preparou um jardim para Adão no Éden, e ali pôs o homem para cultivá-lo e guardá-lo. A palavra cultivar é aquela comumente usada para trabalhar. Adão não devia estar ocioso. Seu alimento aparentemente era o fruto das árvores, bagas e sementes, dos arbustos e grãos das ervas. Gênesis capítulo 2, versículo 9 a 16. A seguir, Deus trouxe-lhe todos os animais e aves para que Adão lhes desse nomes, presumivelmente nesse processo familiarizar-se com seus característicos e potencialidades. Gênesis capítulo 2, versículo 19 ao 20. Disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E assim foi-lhe feita a mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Para lhe servir de ajuda. Eva, induzida pela serpente, a mulher persuadiu Adão a comer do fruto da árvore que lhe havia sido ordenado por Deus não tocar. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7. E em resultado, ele e a mulher foram banidos do jardim. Gênesis capítulo 3, do versículo 23 ao 34. É evidente que até esta época, Adão tinha desfrutado de comunhão direta com Deus. Certamente que as experiências e as palavras de Deus ouvidas e esta comunhão que tiveram com Deus antes da queda seria a base da fé, da crença em Deus, repassada aos seus descendentes, como por exemplo a fé de Abel e a escolha do nome de Sete. Podemos ver que Adão e Eva continuaram crentes em Deus. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5 assim: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram todos os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu.
Sete. Agora vamos falar sobre Sete. Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, que nasceu depois do assassinato de Abel, e que foi chamado Sete, porque Eva dissera: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Deu esse nome a Sete, como vemos aqui na palavra de Deus, porque Deus lhe concedeu outro varão. Isso dá para notar que é uma forma de agradecimento a Deus, por Deus lhe dar outro varão. Podemos notar aí que Eva era temente a Deus, Eva tinha comunhão com Deus, como continuaram a ter comunhão com Deus. Viveu Sete, 105 anos, gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Enos, filho de Sete e pai de Cainã, neto de Adão, o terceiro na linhagem. A Bíblia nos diz que nos dias de Enos os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Certamente que antes de Enos eles tinham outra maneira de cultuar a Deus, outra maneira de adorar a Deus, talvez através de sacrifícios, como Abel os fazia. Então eles devem ter um outro tipo de cultuar a Deus similar ao de Abel, possivelmente. Mas nos dias de Enos eles mudaram, começaram a invocar. Talvez Deus lhes tenha colocado no coração, certamente Deus lhes tenha revelado isto, e eles descobriram também poder no nome do Senhor. Então nos dias de Enos eles começaram a invocar o nome do Senhor, que a Bíblia nos diz sobre Enos. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. A Bíblia não nos diz muito sobre Cainã, apenas quando nasceu, quando teve o filho e quando morreu, quantos anos viveu. Mas, segundo o dicionário de nome próprio, é uma variante de Caim. Deriva de Cainã, que significa aquele que adquire, possuidor. Malalael. A Bíblia nos diz pouco sobre Malalael. Há diferentes maneiras de se escrever o nome Malalael, conforme as traduções. Em Gênesis capítulo 5, versículo 15, a Bíblia nos diz assim: E viveu Malalael 65 anos e gerou a Jared. E viveu Malalael, depois que gerou Jared, 830 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. Nesta linhagem de Sete, ele é o trisneto de Adão. Malalael é um nome hebraico e significa abençoado. Com certeza, ele foi muito abençoado. Ele viveu 535 anos com Adão, seu trisavô. Com certeza, Adão lhe compartilhou muitas experiências que ele teve com Deus no Jardim do Éden. E Malalael, por sua vez, pôde compartilhar também por 360 anos depois que Adão morreu. Ele pôde compartilhar com seus descendentes. Além do mais, só de fazer parte da linhagem do Cristo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, é realmente uma bênção. O seu nome faz jus, Malalael, que significa abençoado. Jared ou Jared, dependendo da tradução bíblica.
Significado do nome. Jared é um nome bíblico masculino cuja origem é hebraica. Trata-se de uma variante gráfica de Jared. Surge do hebraico Yared ou Yered, que significa descida, numa referência à descendência. Por extensão, tem o sentido de descendente, que faz parte da família. Assim, estamos diante de um nome que reflete a valorização da descendência. É interessante notar que Jared está situado cronologicamente no meio da linhagem dos descendentes de Adão através de Sete. Se nós contarmos de Sete até Jared, vamos contar 5 personagens. Se contarmos de Jared até Noé, também vamos contar 5. Então vemos que Jared está aqui localizado bem no meio. Isto lhe proporcionou o privilégio de poder ter vivido com todos os personagens antediluvianos. Com Adão, ele viveu 470 anos, o seu tataravô. Com Sete, seu trisavô, ele viveu 582 anos. Com Enos, seu bisavô, ele viveu 680 anos. Com Cainã, seu avô, ele viveu 775 anos. Com Maalalel, seu pai, ele viveu 830 anos. Com Enoque, seu filho, ele viveu 365 anos. Com Matusalém, seu neto, ele viveu 735 anos. Com Lameque, seu bisneto, ele viveu 548 anos. Ele viveu 548 anos com seu bisneto Lameque. Com seu trisneto Noé, ele viveu 366 anos. Portanto, ele pôde compartilhar suas experiências com todos eles e também receber de todos os seus ancestrais, os conhecimentos que lhe passaram. Então, ele é muito privilegiado, como diz o seu nome, Lameque, aquele que faz parte da família, aquele que reflete a valorização da família. Jared, filho de Malalael, tataraneto de Adão. Quando Jared nasceu, Adão estava com 460 anos de idade. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. Enoque. Da linhagem de Adão, há 2 personagens com o nome de Enoque. Um é filho de Jared, membro da linhagem de descendência por intermédio de Sete, Gênesis 5:18. E outro Enoque, filho mais velho de Caim, Gênesis 4:17, que deu o nome da cidade assim conhecida. Então Caim edificou uma cidade e pôs o nome da cidade, o nome do seu filho, Enoque. Em Gênesis, no capítulo 5, versículo 21, a Bíblia nos diz assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. No versículo 22 diz assim: Caminhou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E no versículo 24, outra vez, diz: Caminhou, pois, Enoque com Deus, e desapareceu, porque Deus o levou. Enoque, filho de Jared, pai de Matusalém, um membro da linhagem de descendência por intermédio de Sete, através do qual o conhecimento de Deus foi preservado.
caracterizava-se por notável devoção. A expressão caminhou com Deus em Gênesis 5:22 e Gênesis 5:24 é usada apenas com referência a Enoque e Noé. 6, versículo 9, se refere a Noé. Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, viveu por 365 anos e foi um dos homens do Antigo Testamento que foram arrebatados corporalmente para a presença de Deus, sem experimentar a morte. O outro, além dele, foi Elias, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Essas duas translações provêm meios de entrevermos o fato ensinado pelo Antigo Testamento que Deus é Deus de vivos, Lucas capítulo 20, versículo 38, e que o Seol não é resposta final a respeito do destino dos justos. Enoque aparece em Lucas capítulo 3, versículo 37. A Epístola aos Hebreus atribui à sua translação a sua fé notável. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Judas cita uma afirmação de Enoque acerca da vinda do Senhor, com miríades de seus santos. O arrebatamento de Enoque é uma simbologia profética do arrebatamento da igreja, também um exemplo de fé e comunhão com Deus. E nos ensina, nos mostra a maneira como devemos andar. Gálatas, capítulo 5:16, a Bíblia diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Para todos quanto almejam ser arrebatados por Jesus Cristo no dia do Senhor, eis aí um grande exemplo. Enoque é, sem dúvida, para nós um grande exemplo. Matusalém ou Metuselá, dependendo aí da tradução bíblica. Matusalém, filho de Enoque, pai de Lameque, ex-neto de Adão. Quando Matusalém nasceu, seu pai Enoque estava com 65 anos e seu ex-avô estava com 687 anos. Ele conviveu com seu ex-avô Adão por 243 anos. Como podemos notar, entre todos os seus parentes, ele foi o que viveu mais anos. Viveu 969 anos. Podemos imaginar que ele foi um bom filho, porque Deus tem promessa de vida longa e sucesso para aqueles que honram seu pai e sua mãe. Como podemos ver em Efésios capítulo 6, versículo 2, que diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. No comentário da revista CPAD Jovens e Adultos da Escola Dominical do primeiro trimestre de 1991, comentada pelo missionário finlandês Eurico Bäckström, nós encontramos algo interessante relacionado ao nome de Metusalá, ou Metusalém, ou Matusalém. Separei esse trecho para nós lermos. Metuselá, um nome profético. Enoque deu um nome profético ao seu filho. Gênesis capítulo 5, versículo 21 e 22. Ele tomou a decisão de andar com Deus no ano em que nasceu seu filho Metuselá. Este nome significa: quando este morrer, isto virá. Enoque deve ter tido uma revelação profética por ocasião do nascimento de seu filho, pois, exatamente no ano em que morreu Metuselá, veio o dilúvio. Certamente o Espírito Santo operava em Enoque, pois ele vivia uma vida de submissão à vontade de Deus. Vamos somar, a partir do nascimento de Matusalém, com o nascimento de seu filho Lameque, 187 anos, mais 182 anos no nascimento de Noé. E a Bíblia diz que o dilúvio aconteceu no ano 600 de Noé. Portanto, vamos somar também o ano 600 da vida de Noé. Conferindo essas três somas, vamos ver que vai dar este resultado aqui, 969 anos, o ano que ele morreu. Conferindo assim, então, a Bíblia
a Bíblia e também o relato do missionário, que exatamente no ano do dilúvio foi que ele morreu. Vamos ver. Vemos aí então, 187 foi o ano que nasceu Lameque, filho de Matusalém. Os 182 anos, como já vimos, é o ano que nasceu Noé, neto de Matusalém. E o ano 600, o ano do dilúvio, a idade de Noé. Noé estava no ano 600 da sua vida, quando aconteceu o dilúvio. Então, se somarmos aqui, vamos ver. 7, 2, 9, 8, 8, 16, vai 1 que foi, mais 1, 2, 3, mais 6, 9, 969, ano em que morreu Matusalém. Exatamente, conferindo, dá exatamente o que comentou o missionário Eurico Bergsten na revista Escola Dominical. O dilúvio veio como um juízo de Deus para aquela geração de pecadores impenitentes. Podemos crer que Matusalém morreu nos primeiros 40 dias do ano 600 da vida de Noé. Quer dizer, no ano 600, porém antes do dilúvio. Por quê? O dilúvio aconteceu aos 47 dias do ano 600 da vida de Noé, considerando que os meses eram de 30 dias, como diz em Gênesis, capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Gênesis capítulo 7, versículo 11. A Bíblia nos diz em Gênesis 5, 25, e viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque, 187 anos, como vemos aqui. E também a Bíblia nos diz em Gênesis 5, 27, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Lameque. Lameque, um nome possivelmente derivado de uma palavra árabe que significa um jovem forte, conforme a opinião de Dillman e de Rosinger. Vamos abrir aqui uma exceção para comentarmos um pouco sobre Lameque, o descendente de Caim. Logo após, continuaremos com o nosso estudo com Lameque, o descendente de Sete, que faz parte da linhagem messiânica. Só para nós podermos ver algumas curiosidades a respeito do Lameque, descendente de Caim. Lameque, descendente de Caim, que foi o primeiro polígamo. Ele teve duas esposas, Ada e Zilá. Um de seus filhos foi Tubal-Caim, o primeiro que trabalhou em metais. E o cântico de Lameque, em Gênesis 4, 23, é frequentemente reputado como uma balada sobre a espada, glorificando as armas de guerra inventadas por seu filho. Ele se jacta perante suas esposas que havia abatido alguns homens e, por causa de sua força superior, devido às suas armas, declara que não precisava da proteção de Deus, pois era perfeitamente capaz de defender-se sozinho. Lameque aparece como um homem cruel, destituído de todo sentimento humanitário. Comentário de Calvino. Vamos retornar à linhagem santa, a linhagem messiânica, com Lameque, o Lameque da linhagem da qual iria vir o Cristo. Gênesis capítulo 5, versículo 25 ao versículo 31. Lameque, filho de Matusalém, pai de Noé. Heptaneto, Adão. Quando Lameque nasceu, Adão estava com 874 anos. Quando Lameque estava com 56 anos, aos 56 anos de idade, então o seu heptavô, Adão, estava findando a vida, estava com 930 anos. Foi nesse ano que Adão morreu, aos 56 anos da vida de Lameque. E viveu Lameque 182 anos e gerou a um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Este texto bíblico é muito rico. Ele nos traz informações valiosas acerca do caráter piedoso de Lameque, o descendente de Sete, completamente diferente do caráter de Lameque, descendente de Caim. É notório
que Lameque, descendente de Sete, tinha comunhão com Deus. Ele era um servo de Deus. Ao dar o nome ao seu filho de Noé, que significa consolará, certamente ele tinha uma revelação de Deus para isto. A Bíblia nos diz em Amós capítulo 3, versículo 7, assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E também em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Ao dar o nome de seu filho Noé e dizer aquelas palavras no versículo 29 de Gênesis 5, ele estava profetizando a respeito da salvação, tanto no ato acontecido no dilúvio, como também na salvação providenciada por Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ver que o próprio Cristo ligou os fatos, mostrando a semelhança entre elas. Em Mateus capítulo 24, versículo 37 a versículo 39, que diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Como diz o texto, ele viveu 595 anos depois que gerou Noé. E o dilúvio aconteceu no ano 600 da vida de Noé. Quer dizer que ele morreu 5 anos antes do dilúvio. Como podemos ver, Deus preservou seus servos da condenação do dilúvio, recolhendo-os antes do dilúvio. Apenas Noé e sua família entrou na arca. Noé, o último dos 10 patriarcas antediluvianos, era filho de Lameque, que tinha 182 anos de idade quando Noé nasceu. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 5, versículo 32 assim: e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Noé desfrutava de íntima comunhão com Deus. Em Gênesis 6:9 está escrito: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Deus mandou Noé fazer uma arca, pela qual foi salvo ele e sua família, ao todo 8 vidas. Noé e sua esposa e seus filhos, Sem, Cão, Jafé e suas respectivas esposas. Noé morreu com 950 anos de idade. Ele viveu 350 anos após o dilúvio. A vida de Noé é um assunto muito interessante e de longa duração. Para comentar sobre a vida de Noé é necessário um vídeo à parte. Se Deus permitir, o faremos. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e clique no sininho de notificações. Não te custa nada e você ajuda a divulgação do conteúdo bíblico. Faz o seu comentário para nos ajudar a melhorar o vídeo. Quanto maior for a participação, com likes, comentários, mais o vídeo sobe e alcança mais pessoas. Até mais, até a próxima. E assim que postarmos mais vídeos, você será avisado. Que Deus abençoe.